Seria o fim de Yuji Itadori? A todas as condições de morte, ao cenário, a morte realmente batia em sua porta. Com a fornalha aberta, Sukuna se prepara para mandar Itadori para o outro lado da vida. Mas e se no brilho desse fogo, algo novo fosse refletido? Um sacrifício? Ou talvez uma expansão de domínio? Nosso protagonista já está em patamares iguais ao Rei das Maldições. Mas será que poderá superá-lo? Pelo menos agora, diante da morte? Vamos entender tudo isso aqui nesse vídeo. Bom, o capítulo 258 começou e terminou de forma épica, dramática, colocando Itadori em um verdadeiro desafio. Lidar com um ataque que mata maldições de grau especial, lidar com um ataque que nem Mahoraga poderia lidar. Como Yuji sairá dessa? Ele está agora literalmente na fornalha de Sukuna, apenas esperando o fogo ser aceso. Esse fogo está nas mãos do Rei das Maldições, e quem poderá impedi-lo? Uma expansão de domínio? Talvez um sacrifício de alguém? Algo tem que acontecer agora. Caso contrário, Yuji irá de arrasta para cima, mas sabemos que o protagonista não morre. Afinal, se morrer, acaba a obra. Então, o que será que Hyakutami está guardando para nós? Vamos estudar o que aconteceu e vamos tentar prever o que vai acontecer no próximo capítulo, no capítulo 259. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar da chance de sobrevivência. A fornalha de Sukuna claramente faz parte do seu santuário malevolente, já que para os avisados, todos os poderes da técnica amaldiçoada do Rei das Maldições fazem jus ao elemento da culinária japonesa, desde o clivar até o desmantelar o santuário malevolente. Uma referência muito clara a isso foi feita pelo próprio Ryomi Sukuna, quando o Rei das Maldições afirma para Satoru Gojo que ele era apenas um peixinho em sua tábua de cozinha, afirmando que ainda talvez seria um peixe mais fresco que os demais, porém, ele tiraria suas escamas, fazendo uma referência ao Mugen para só depois acabar com sua vida, o que foi uma analogia perfeita para a forma que ocorreu a Batalha dos Mais Fortes, com Sukuna de todas as formas buscando tirar o Mugen em sua frente para poder atingir Satoru Gojo. Onde a primeira opção do Xamã seria adaptar uma Mahoraga ao Muryoku-Sho, cansar o cérebro de Gojo e fechar o domínio com o Xamã dentro, fazendo o verdadeiro sushi com acerto garantido em seu clivar dentro do seu território. Mas como a primeira opção não deu certo, Sukuna partiu para uma segunda, onde ele adaptou um modelo perfeito criado pelo próprio Mahoraga ao seu corte, mirando os disparos exatamente no espaço que chamamos de Mugen, estendendo o alvo da técnica, com Gojo ainda lá dentro. E assim Sukuna partiu ele e o Mugen ao meio. E até aqui vocês já entenderam o conceito por trás da técnica de Ryomi Sukuna. E assim como o Ilimitado segue os conceitos de um buraco negro, o Santuário segue os conceitos de uma culinária japonesa. E adivinha o que existe uma culinária? Sim, o fogo. Se você não entendeu, basicamente toda a técnica que Sukuna usou até aqui fazem parte de um arsenal de técnicas que fazem uma culinária japonesa, que fazem desde uma cozinha no Japão. Basicamente, o desmantelar e o clivar são os cortes usados para preparar um peixe, um sushi no caso. O fogo seria para refeições quentes e o santuário malevolente seria o conceito de preparar o banquete. E por causa disso, a técnica de Sukuna sempre é referida dessa forma, como se fosse um preparativo para o alimento do Rei das Maldições. Desde sempre, o Fuga, o Fuego, sempre foi parte da técnica inata do Rei das Maldições. E agora também de Yuji Itadori, que despertou o santuário. Quando vemos a técnica em ação, percebemos uma manipulação precisa e leve de Sukuna em cima de uma propriedade que é o fogo. Lembrando que a simples presença de jogo poderia transformar humanos em carvão. E até mesmo xamãs de grau 1 como Nanami no Obito não conseguiram mostrar qualquer resistência a um único golpe certeiro de Jogo. Por ter uma natureza de fogo, podemos também deduzir que Jogo é uma maldição resistente a altas temperaturas, até para não ser morto por sua própria técnica. Entretanto, essa maldição não foi capaz de resistir ao fogo de Sukuna. Em apenas um único golpe, Jogo acabou sendo queimado e enviado para uma outra vida. E isso se deve a dois fatores principais: a própria técnica, que permite o atingimento de altas temperaturas, temperaturas colossais, e também o tamanho da energia de Ryomi Sukuna, que quando convertido em fogo, se torna o mais quente das chamas, que vimos pelo menos até aqui no mangá. Entretanto, Jogo não foi a única vítima da fornalha do Rei das Maldições. O Espada Divergente de 8 Empunhaduras, Sila Mahoraga, o General Divino, também foi uma das vítimas de Ryomi Sukuna, onde ainda em Shibuya,
ele foi o adversário seguinte do Rei das Maldições. Mahoraga conseguiu se adaptar com boa facilidade às técnicas primárias do santuário, ou seja, o desmantelar e o clivar, podendo ver os cortes, desviar deles, se curar e até mesmo rebatê-los. Naturalmente, pelo funcionamento do Shikigami, poderíamos deduzir que com o tempo, Mahoraga não será mais afetado por nenhum tipo de corte de Homem Sukuna. Mas no pouco tempo que foi atingido por desmantelar, clivar e exposto à energia de Sukuna, o Shikigami se tornou capaz de resistir ao santuário malevolente do Rei das Maldições, mesmo após receber centenas de cortes, se não milhares, por todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E foi aqui, com Mahoraga se curando do domínio do Rei das Maldições, que explodiu em campo de batalha o seu fogo, também exorcizando em um único golpe o General Divino, o que dá a entender também que Sukuna brincou com Mahoraga o tempo todo. Assim como Satoru Gojo, o Rei das Maldições desde o início do combate tinha capacidade de finalizar o Shikigami em apenas um único golpe, Sukuna com seu fogo e Gojo com seu roxo. E sim, esse é um fato, tanto Gojo como Sukuna, em apenas um único golpe, um golpe letal, conseguiriam eliminar o Mahoraga. Não é igual aos outros xamãs que, em teoria, o Mahoraga teria tempo de se adaptar. Satoru Gojo e realmente Sukuna, a qualquer momento, com apenas um único golpe, mudariam o General Divino de arrastos para cima. Gojo poderia apenas largar um roxo, Mahoraga não resistiria, como não resistiu ao Irrestrito. Do mesmo modo, Sukuna poderia usar o fogo, Mahoraga também não resistiria a chamas. Ok, agora entendemos quase tudo sobre a técnica em si. Voltamos ao capítulo 258, onde a técnica está mirada de forma direta em Yuji Itadori. O domínio completo do Rei das Maldições duraria por apenas 99 segundos, coisa que Itadori recorreu ao domínio simples para buscar uma resistência aos cortes do Santuário Malevolente. E infelizmente, o domínio simples não aguentou a pressão e acabou cedendo, com Itadori ganhando diversos cortes pelo seu corpo e também perdendo sua perna. E esse é o momento que Sukuna carrega sua flecha de fogo e abre sua fornalha, lembrando que é um ataque incrivelmente rápido, onde Jogo e Mahoraga nem ao menos tiveram reação. E apesar de ser bem eficaz atingindo o alvo específico, o golpe causa um estrago gigantesco em todos os arredores de onde é usado, então seria quase impossível o Itadori não morrer ou não sair com no mínimo alguns ferimentos graves de um ataque desses. E para não morrer, Itadori tem 3 opções que podem ser plausíveis. A primeira opção seria criar um território próprio, expandindo o domínio e criando uma situação de ineficiência para Ryomen Sukuna, abaixando a eficiência de sua técnica. A segunda opção, se utilizar da extensão de domínio, expandindo o território em volta do seu corpo para tentar diminuir a eficiência da técnica que irá te atingir. Ou melhor, tentar, entre aspas, anulá-la, ou pelo menos causar uma perca de eficiência no fogo do Sukuna. Bem difícil. Mas a terceira opção seria também alguém se sacrificar para, entre aspas, tirar Yuji do foco principal do ataque. Ou talvez receber todo o dano para si, evitando que outros sejam também queimados. E para essa última temos um candidato perfeito. Alguém que pode fazer isso? Mas lá na frente vamos falar disso. Primeiro vamos falar da primeira opção, usar a expansão de domínio. Afinal, Itadori tem um território? A resposta para essa pergunta é sim. Itadori agora tem uma expansão de domínio, apenas ainda não foi utilizada, já que para expandir o domínio, o usuário precisa de só alguns requisitos, que são basicamente controle preciso na manipulação de energia amaldiçoada, grandes cargas de energia, domínio sobre conceitos por trás de barreiras e também uma técnica inata para ser imbuída no acerto garantido do território. O controle preciso da energia, Itadori acabou ganhando durante sua experiência conforme foi crescendo no meio Jujutsu. Inclusive, o fato de Sukuna ter tomado o corpo do garoto Shibuya deu ao corpo de Yuji a experiência no uso do Jujutsu em grau super especial, o que poderia ser também conhecido durante o treinamento de troca de corpos, caso Itadori, nesse período, além de trocar com Kusakabe, também ter trocado com Satoru Gojo. Seria a exposição perfeita às técnicas de 2 dos maiores xamãs da história, e sem dúvidas levaria o corpo de Yuji a um patamar quase de Deus dentro desse universo da energia amaldiçoada. Então, só por Sukuna ter manipulado Jujutsu no corpo de Yuji, a eficiência no uso da energia por parte de Itadori tende a ser com o tempo nivelada com o uso demonstrado por Ryomen Sukuna. Ou seja, se equivaler ao uso de Satoru Gojo com seus 6 olhos. E quando se trata da quantidade de energia amaldiçoada de Itadori, isso é realmente um grande mistério, já que Itadori até agora
parece ter uma carga de energia quase infinita, apesar de nunca vermos ela se elevando com sua presença. Itadori nunca demonstrou sentir falta de energia ou qualquer resquício de não tê-la à sua disposição. Inclusive, Yuji passa a usar energia amaldiçoada reversa em grande escala, com dificuldade próxima de zero, mesmo com a escala de energia sendo multiplicada da própria energia amaldiçoada. Quando se trata de técnicas de barreira, até então, ele nunca havia chegado perto de qualquer especialidade como essa. Entretanto, devido a ter o corpo possuído por Kusakabe em seu treino de trocas de almas, o corpo de Itadori também dominou todos os conceitos por trás de uma técnica como o domínio simples, o que naturalmente dá a ele um conhecimento profundo das técnicas de barreira. E por fim, quando se trata de uma técnica inata para imbuir um acerto garantido de um domínio, Itadori tem isso de sobra, contando com duas técnicas inatas em seu corpo: o santuário e a manipulação de sangue. Qualquer uma dessas duas poderia ser sim imbuída em um acerto garantido. Agora, expandir domínio funcionaria nesse momento contra o Rei das Maldições? Essa é a pergunta. E a resposta é sim, mas depende. Caso o domínio realmente não tenha um efeito imediato de acerto garantido no alvo, com certeza Sukuna iria acabar finalizando Yuji no mesmo momento que ele expandisse o domínio. Domínios como de Yuta, ou de Hakari, ou de Kenjaku, que dão margem para o movimento de suas vítimas, acabariam com o usuário morto na mesma situação que Yuji. Em domínios como Muryokusho, ou até mesmo domínios de Higuruma, a condição de receber o ataque do alvo seria praticamente impossível, e por isso talvez o domínio não seria a melhor saída para Yuji. Entendemos de forma simples que a expansão de domínio pode ser sim eficiente, mas depende muito de como esse domínio é feito. Se for um domínio como Muryokusho, praticamente o alvo atingido não tem o que fazer. Ele não vai conseguir disparar uma flecha de fogo contra o Gojo, por exemplo, ou contra o Higuruma, onde o domínio dele não permite ataques. O próprio Santuário Malevolente praticamente parte o alvo no mesmo momento que é expandido, como vimos lá no arco do feto amaldiçoado de grau especial no Reformatório, onde Sukuna partiu a maldição e apenas um instante o santuário expandido. Com o Gojo também foi assim. Agora, se Yuji tiver uma expansão de domínio igual a de Yuta, por exemplo, talvez, Sukuna talvez apenas solte a flecha de fogo nele e acabe com a batalha. Então pode ser que não seja tão eficiente assim. E aí temos a próxima opção: estender um território. A extensão de território foi uma técnica muito usada por principalmente Sukuna, Jogo e Hanami para burlarem o Mugen de Gojo e serem capazes de atingir o feiticeiro mesmo com a barreira. Se trata de uma técnica onde o feiticeiro faz um pacto vinculativo para ganhar uma chance de poder acertar seu adversário sem qualquer empecilho em seu alvo, a não ser a própria defesa física, o que também ajuda na defesa pessoal do usuário da técnica, já que a energia amaldiçoada em volta de si cria um espaço de território próprio, o que pode também diminuir consideravelmente a eficácia de técnicas amaldiçoadas usadas contra si. Porém, Jogo era um usuário dessa técnica e nem sequer pensou em usá-la ao ser atingido pela técnica de Sukuna. Então é deduzível que não seria possível segurar um ataque com o potencial de Fugar com uma simples extensão de domínio. Então sobrou a nós apenas a última opção, já que extensão de domínio e expansão de domínio não fazem assim tanto sentido. Vamos para a última teoria. Nesse exato momento, dentro da expansão incompleta de Ryomen Sukuna, quem gritava por Yuji Itadori e procurava por ele era Choso, seu irmão. A pintura da morte em diversos momentos sempre deixou claro o quanto ama sua família e aqueles que são de seu sangue, inclusive tendo crises quando descobriu que Yuji era seu irmão mais novo. Já chegou muito perto de acabar com sua vida. Sua visão sobre Eizeki e Chizu sempre foi de proteção também. E durante a batalha contra Kenjaku na Tumba da Estrela, temos conversas entre Choso e Yuki Tsukumo, onde um tenta entender os problemas do outro. Durante seu ressurgimento em um corpo, Choso escolheu o lado das maldições, o grupo de Mahita e Kenjaku, pensando em proteger todos os irmãos que ele tinha conhecimento, que eram muito mais maldições que humanos. E graças a essas decisões mal pensadas por ele, Itadori ficou sozinho e cresceu só, inclusive sendo condenado com suas próprias mãos a finalizar seus próprios irmãos. E depois de compreender toda a história, e até mesmo lidar com as lágrimas de Choso, ao fim da batalha com Kenjaku, Yuki Tsukumo diz para Choso que era ali que ele morreria como maldição para poder viver como um humano, ou seja, ele teria uma nova chance de viver, e dessa vez ao lado de seu outro irmão que ele poderia cuidar desde o começo. Agora, dentro do domínio de Ryomen Sukuna, esse irmão está ameaçado, e com toda a certeza do mundo,
Choso é o único que não hesitaria nem por um segundo em ser queimado para salvar a vida daquele que ele ama. Então, se houver um sacrifício para salvar Yuji, com certeza será de Choso. Ele morreria feliz com isso, já que ele entende o potencial de seu irmão e até mesmo a sua missão como o irmão mais velho. E lógico, um sacrifício desse porte destruiria Itadori em algum nível. Seria a última de sua família morrendo ali. Como será que seriam os próximos passos? Bom, tudo isso são possibilidades e chances que esse capítulo apresentou para nós. O que será que vem por aí no capítulo 259? Deixa aqui nos comentários sua opinião e também suas teorias com a hashtag Itagouchi-Sukuna. Fala aí de qual lado você tá. Deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal. Estamos rumo a 400 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de você. E agora eu deixo você aqui com a minha recomendação do método de retenção e vejo você no próximo vídeo. Agora eu quero apresentar a você o método de retenção de youtubers para novos youtubers. Esse conhecimento traz tudo que você precisa para iniciar do zero um novo canal aqui na plataforma. Não só no YouTube, mas no TikTok, no Instagram, no Facebook e até mesmo no Kawaii. Em todas as redes sociais o método funciona. Assim como eu e Joel fizemos na nossa história, alcançamos números milionários e eu convido você a aprender com o melhor. Você terá acesso a tudo: SEO, produção inteligente, desenvolvimento de conteúdos, criação de roteiros, narração, além de explorar novas formas de renda, que com certeza você terá sucesso, podendo ganhar de 1.000 a 10.000 em um mês dentro do seu quarto. Essa com certeza é a oportunidade de sua vida, não deixe passar. São 15 módulos mais bônus com mais de 25 aulas, link logo abaixo.